O propósito da legislação eleitoral é garantir que os candidatos possam fazer campanha livremente, sem qualquer tipo de constrangimento. O STF analisou um recurso da Caixa Econômica contra uma determinação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aqui é a maior horta urbana do Distrito Federal e desde 2016 realiza cursos para pessoas com algum grau de deficiência sobre alimentação saudável, cuidados com o meio ambiente e empreendedorismo. A ação foi movida contra a Gradiente e também contra o INPI, com a alegação de que o registro foi feito de forma equivocada. Boa tarde. Boa tarde. Candidato só pode ser preso até as eleições se for flagrado cometendo crime. A medida passa a valer a partir de amanhã, dia 22. Até 48 horas depois da votação de primeiro turno, os candidatos só podem ser presos se pegos em flagrante ou em razão de sentença condenatória por crime inafiançável. O propósito da legislação eleitoral é garantir que os candidatos possam fazer campanha livremente, sem qualquer tipo de constrangimento, para que não haja alguma violência de qualquer natureza, para que ele possa se apresentar perante a sociedade como candidato pleiteando um cargo eletivo. A proibição está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. Vale também em favor de eleitores, fiscais de partido e mesários, mas os prazos de vigência dessa determinação variam de acordo com o papel de cada um na eleição. No caso dos membros das mesas receptoras, as mesas que compõem as sessões eleitorais e também os fiscais de partido, eles não podem ser presos no exercício de suas funções. Ou seja, desde que se inicia a eleição às 8 horas da manhã até o momento que se encerra às 17 horas. Agora, de novo, a legislação faz uma ressalva. Eles poderão sim ser presos em caso de flagrante delito. Evidentemente, essa imunidade não é absoluta. O parágrafo 2º do artigo 236 do Código Eleitoral prevê que, ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Mas se o candidato for flagrado cometendo um crime eleitoral, a prisão é legal e as autoridades policiais e judiciais têm a obrigação de agir. Os mais comuns são a boca de urna, o transporte irregular de eleitores, a concessão de algum tipo de refeição para que aquele eleitor que está sob a sua condução compareça às sessões eleitorais, a distribuição de algum tipo de material que é vedado. Enfim, são vários atos que acabam por, digamos assim, romper com a lisura e com a igualdade que deve pautar o pleito eleitoral. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições 2018. Como vão fazer os brasileiros que estão fora do país para votar? Uma operação da Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de fraudar 9 mil seguros-desemprego. Isso mesmo, 9 mil só em São Paulo. E quem tem as informações ao vivo sobre esse desvio milionário é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e, como você mesmo disse, 2 pessoas foram presas em flagrante. Além disso, os investigadores encontraram mais de 1.600 documentos falsos que permitiriam novas fraudes. Bom, o inquérito que apura este caso, ele foi aberto no fim do ano passado, quando um trabalhador de Presidente Prudente precisou do seguro-desemprego e aí descobriu que o valor já havia sido sacado. A estimativa de prejuízo aos cofres do governo já chega a 9 milhões de reais. Rafaela. Obrigada, Evne. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a Caixa Econômica deve pagar correção monetária sobre saldos do FGTS. O recurso tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada em pelo menos 900 casos. O STF analisou um recurso da Caixa Econômica contra uma determinação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
O TRF tinha decidido que o banco pagasse a diferença referente aos planos econômicos. O plenário manteve esse entendimento e o banco deve pagar ao trabalhador as diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS em decorrência dos planos. O último a votar foi o ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista. A Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Nós temos 900 processos sobrestados, certamente temos um outro grande número de processos também que discute essa matéria, ainda não em grau de recursos. Há um impacto considerável, sem dúvida nenhuma, nas contas deste fundo e, portanto, eu pedi vista, mas, de qualquer maneira, estou acompanhando o ministro Zavascki propondo essa tese. Em outro julgamento, os ministros decidiram que a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, não viola a Constituição. Sobre esse mesmo recurso, o plenário julgou constitucional o aumento da alíquota, segundo prevê Lei de 1989, desde que a cobrança seja a partir de 1990, por obedecer o prazo de 90 dias. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento de mérito, o que leva à inutilidade de baixar os autos para julgar a parte omitida, cuja decisão de mérito já é sabida pela jurisprudência pacífica do Supremo. Eu só não estou mandando baixar, saúde, ministro, só estou mandando baixar, porque exatamente a matéria já está madura para ser julgada. Após o que disse o ministro Luiz Fux e o próprio voto no julgamento dos embargos, corrigindo o problema do fim social para a CSLL, também entendo que seja o caso de aplicar já o decidido tanto no RE 197790, pela constitucionalidade da majoração da alíquota para o ano base 89, quanto também se aplicaria aqui o RE 183119, aí a questão da inconstitucionalidade da base de cálculo, que se aplica exatamente no caso em questão, como aplicou o eminente ministro relator. Acompanhe, então, o ministro Luiz Fux. Por economia processual e celeridade, eu acho que se justifica devolver isso já inteiramente resolvido, sem mandar baixar para o tribunal de origem, reconhecendo que, do ponto de vista do rigor técnico processual, talvez fosse o caso. Mas como eu acho que não há prejuízo e acho que se produz um resultado melhor para a Justiça, eu estou acompanhando a proposta do ministro Luiz Fux. A importância de se ter um dia oficial de luta para as pessoas com deficiência é a seguir. Que a gente tenha consciência todos os dias que essas pessoas têm os mesmos direitos que todos nós, né? Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi oficializada pela Lei 11.133 de 2005 e marca a busca pela igualdade de direitos. A data foi escolhida em função de 21 de setembro ser o Dia da Árvore e representa o nascimento de reivindicações de cidadania e participação de igualdade de condições. Um momento especial para chamar a atenção da necessidade de políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Que a gente tenha consciência todos os dias que essas pessoas têm os mesmos direitos que todos nós, né? De estar incluídos em todos os âmbitos da sociedade, seja no âmbito do trabalho, na escola, né? Elaine tem deficiência intelectual e sabe bem como é essa luta diária. A maior luta é a pessoa que vencer o preconceito, né? Que as pessoas têm dela achando que a pessoa não vai conseguir fazer as coisas igual às outras pessoas. Essa horta orgânica é um projeto social de inclusão e cidadania que oferece aulas para pessoas com algum grau de deficiência. Ela é considerada a maior horta urbana do Distrito Federal. Está no espaço de 5.000 metros quadrados, a pouco mais de 20 quilômetros de Brasília. O objetivo aqui é ensinar as pessoas com deficiência e seus acompanhantes sobre hábitos saudáveis, cuidados com o meio ambiente e empreendedorismo.
A horta é uma iniciativa da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil, em parceria com a comunidade e uma instituição pública de ensino. Alunos produzem e montam as cestas semanais com produtos orgânicos para vender. O lucro é dividido entre eles e para a manutenção do local. A gente plantou, a gente produziu, né? A gente também pode levar para casa e também a gente também participou de alguns eventos, né? Assim, vendendo mesmo, né? Assim, né? Aprendendo como vender, como comprar. Um ponto que nós buscamos, né, para alcançar essa inclusão social é por meio da geração de emprego e renda. Então, as atividades na horta orgânica, elas vieram com esse propósito de trazer uma inclusão social por meio de uma geração de renda, mesmo que pouca, mas importante para as famílias com pessoas com deficiência. De acordo com o censo 2010 do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em 12 anos, o acesso à educação de pessoas com deficiência aumentou 381%. Passou de 145 mil matrículas para quase 700 mil entre 2003 e 2014. Nesse caminho de inclusão, em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que orientou a Lei Brasileira de Inclusão. A legislação entrou em vigor em janeiro de 2016, com o intuito de garantir os direitos desses brasileiros. Essas leis, elas dão as diretrizes mínimas, né? Mas nós, como sociedade, precisamos eliminar uma barreira que se chama barreira atitudinal, que é a questão do preconceito, né? No ambiente de trabalho, nas escolas, né? Em casa mesmo. Então, é fundamental que para que os direitos das pessoas com deficiência tenham efetividade, possa eliminar essa barreira atitudinal. E como hoje é o dia de luta da pessoa com deficiência, vamos continuar no assunto e bater um papo agora com o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF, Apolinário Chaves. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Bom, essa data é importante para a reflexão e para a busca de novas políticas para a inclusão. Essa data ela é importantíssima, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas com deficiência, apesar de não existir uma vasta legislação no Brasil, mas ela é pouco empregada, ela não é cumprida, infelizmente. Como, então, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ajuda o Brasil a vencer o preconceito? Porque, como a gente viu na reportagem, ainda é grande dentro do trabalho e por aí. A primeira coisa que nós vemos o preconceito é no sistema de transporte do Brasil. Nosso sistema de transporte ele é caótico, inclusive para todas as pessoas, mas para pessoas com deficiência que precisam chegar no local de trabalho é uma dificuldade imensurável. Normalmente os elevadores não funcionam e alguns motoristas eles simplesmente fazem de conta que a pessoa com deficiência está ali. Alguns até se recusam a parar para que a pessoa tenha acesso. Ou quando para, é quando você ameaça pegar o nome de uma placa, exigir seus direitos. Então, esse dia de conscientização, primeiro, para a pessoa chegar, que há uma lei. Nós não estamos pedindo favor, nós só estamos pedindo que a pessoa cumpra a legislação existente do nosso país. A nossa legislação ela é ótima. O que falta é uma maior fiscalização por parte do poder estatal. Agora, falando em acessibilidade, a gente tem que lembrar também que a acessibilidade precisa ser adequada. Por exemplo, rampas, né? Elas devem ser feitas seguindo uma padronização, é isso? Positivo. Tem muitas pessoas que me procuram, eu falo assim, eu fiz uma rampa, como se ela estivesse fazendo um favor. Isso é comum, você vê em comércio. Só que a pessoa tem que ver o seguinte, a Lei 10.098, ela determina que todos os prédios públicos e privados, ou de atendimento coletivo, no caso de shopping, de comércio, de feira, ela deve ser adaptada para a pessoa com deficiência. E todo o comércio, de um modo geral, de atendimento coletivo, não importa se a pessoa tem uma mercearia, se ali é atendimento coletivo e é atendimento público e está oferecendo um serviço ali, ela tem que adaptar a pessoa com deficiência. A gente está falando bastante em leis, né? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Acessibilidade. O que está acontecendo? Essas leis estão sendo muito desrespeitadas, é isso? Deveria ter uma punição maior do seu ponto de vista?
O que eu vejo, principalmente no caso, vou citar o caso dos estacionamentos. Toda vez, na maioria das vezes você vai no estacionamento, eles estão ocupados por as pessoas. Normalmente uma pessoa que anda. E eles falam, não, só estou ali um minutinho. E ali, ele cria até um caso, se você for reclamar, é capaz de até uma briga. Outra coisa que eu tenho me deparado, os banheiros para pessoas com deficiência. Normalmente estão ocupados por pessoas que não são pessoas com deficiência, funcionários. Já me deparei, inclusive, em fóruns, que as pessoas, eles usam o banheiro da pessoa com deficiência como depósito. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigada, tua plenária. E hoje também é celebrado o Dia Mundial do Alzheimer, uma data para conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico da doença. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, já são mais de 1.600.000 pessoas diagnosticadas com a doença no país. A previsão é de que o número de casos no mundo chegue a 135 milhões até 2050, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. Na maioria dos casos, se desenvolve em pessoas idosas com mais de 60 anos. Os principais sintomas são perda de memória, dificuldade em planejar e realizar tarefas, confusão de se localizar no tempo e espaço, problemas com a fala e escrita e mudanças bruscas de humor. Ainda não existe uma causa específica para o Alzheimer. O dia 21 de setembro foi a data escolhida para lembrar a importância da prevenção, diagnóstico e do suporte familiar aos pacientes que ficam vulneráveis com a doença. Mais de 500 mil de brasileiros que moram fora do país podem votar nas eleições de outubro. Você mora fora do seu país, mas você continua sendo um cidadão brasileiro. A gente continua tendo responsabilidade como cidadão. E uma dessas responsabilidades é votar, né? É decidir o futuro do seu país também, porque um voto sozinho não é nada, mas quando você combina todos os votos, né, você consegue mudar o destino de um país. Rimon vai votar sim, no exterior. Assim como ele, mais de 500 mil de brasileiros podem escolher um candidato a presidente da República nas eleições de outubro deste ano. Geralmente a votação acontece nas embaixadas e nos consulados. Mas para atender melhor os eleitores, terá votação também em postos fora das sedes. Isso vai acontecer em Portugal, por exemplo. Alguns eleitores irão votar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Segundo o levantamento da Justiça Eleitoral, serão 744 sessões distribuídas em 171 cidades. Para que não haja nenhum problema, as quase 1.500 urnas eletrônicas já estão sendo enviadas ao exterior. Para quem ainda não sabe onde votar, o aplicativo e-Título está aí para ajudar. Ele pode ser baixado gratuitamente de qualquer smartphone ou tablet. Nele é possível consultar o endereço de votação. O e-Título é a ferramenta mais preciosa que o eleitor vai ter nas eleições de 2018 para se localizar, saber onde votar, qual o número correto dessa sessão. Mas é bom ficar atento. As regras são as mesmas para os eleitores que votam no Brasil. Se estiver ausente do domicílio eleitoral no exterior no dia da eleição ou impedido de comparecer ao local de votação, o eleitor deve justificar a falta. A justificativa não é coletada nas repartições consulares e embaixadas. Então, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o eleitor que é do Brasil ou mesmo que seja do exterior e não esteja no seu domicílio no dia da votação, não pode procurar os consulados e embaixadas para entregar um formuláriozinho físico, como acontecia antigamente. Ele tem que se encaminhar diretamente ao seu cartório de origem ou fazer pela internet, que no caso dos eleitores do DF e do exterior, por exemplo, utilizam o sistema Justifica. Todas as informações sobre o voto no exterior também podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. E no próximo bloco, você já vacinou o seu filho contra o HPV? Procure uma unidade de saúde que leve seu filho, os seus filhos adolescentes à unidade de saúde para ser vacinado. A empresa Apple pode continuar usando a marca iPhone no Brasil. A decisão é dos ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 2013, a Apple ajuizou a ação para conseguir a anulação parcial do registro da marca iPhone pela Gradiente.
A Apple sustentou que desde 2007 utiliza a marca, atendendo a todos os requisitos legais exigidos pela lei que regulamenta a propriedade industrial. O processo foi iniciado porque a IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, registrou em 2008 no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a marca G Gradiente iPhone, para denominar seus aparelhos eletrônicos e acessórios. A ação foi movida contra a Gradiente e também contra o INPI, com a alegação de que o registro foi feito de forma equivocada, porque a Gradiente usa o termo iPhone apenas para descrever a função de acesso à internet, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca. Na defesa, a IGB alegou que, quando a Apple iniciou as vendas dos celulares no Brasil, a Gradiente já tinha pedido registro há mais de 6 anos e que a letra I do termo iPhone indicava, na verdade, uma inovação na produção dos aparelhos. Em primeira e segunda instâncias, o pedido da Apple foi considerado válido, mas a IGB e o INPI recorreram ao STJ. Os ministros da 4ª turma negaram o pedido. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto e ressaltou que o uso isolado da marca iPhone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar prejuízos, mas que a marca mista Gradiente G iPhone não prejudica nenhuma das duas empresas, porque não induz os consumidores a erro. E neste ano, a meta do Ministério da Saúde é vacinar 255 mil meninos e meninas contra o HPV, vírus que pode causar várias doenças como o câncer. Mas a taxa de vacinação entre os meninos ainda está abaixo do esperado. A portaria 492 de 94 do Ministério da Fazenda reduziu de 30% para 20% o imposto de importação de diversos produtos, entre eles brinquedos. Este advogado explica que essa medida adotada pelo governo serve para equilibrar a economia do país. Você reduz a alíquota para poder facilitar o ingresso de produtos estrangeiros, para poder existir essa competição, ou no caso de majoração, aumento da alíquota, ao contrário. Você evita o ingresso de produtos estrangeiros para poder salvaguardar a indústria nacional. Então, a questão da extrafiscalidade do imposto de importação, ela tem essa função essencial, que para a maioria dos juristas é a principal função do imposto de importação. A fabricante Estrela entrou na justiça contra essa mudança. A empresa argumentou que a redução facilitou a entrada de brinquedos no mercado nacional, vindo especialmente da China e de outros países da Ásia que teriam a qualidade duvidosa, e que a política tarifária causou prejuízos para a marca. Em primeira instância, a Justiça Federal aceitou o pedido da empresa, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu não existirem indícios de dano causado pela União. No STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, manteve o entendimento de segunda instância. Para o magistrado, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e comercialização de mercadorias pelas empresas, causado pela alteração da alíquota de tributos, decorre do risco próprio de cada ramo produtivo. A portaria, na verdade, ela reduziu não apenas para o setor de brinquedos, mas reduziu para vários setores. Bom, como você acompanhou, nós exibimos uma reportagem sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo uma fabricante de brinquedos. Mas a gente promete a reportagem sobre a vacinação do HPV na segunda-feira. E o Jornal da Justiça está ficando por aqui. Uma boa tarde para você e até segunda. Ótimo fim de semana para você, uma boa tarde.